boa noite a todos. Estava com saudade de todo mundo, estava com saudade da casa. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, porque cada oportunidade de conversa, cada oportunidade de estudar um assunto, para mim é sempre gratificante, porque sou sempre eu que estou aprendendo alguma coisa. Poder trazer alguma coisa e dividir com vocês, para mim, assim, é maravilhoso, porque tudo que a gente pode trabalhar, tudo que a gente pode fazer, mesmo que seja pequenininho, mas se a gente fizer com todo o amor do nosso coração, vale com certeza centenas ou milhares de horas pagas, né? Lá no plano espiritual. Quem sabe a hora que a gente voltar já diminui um pouquinho os débitos, né? E é só assim que a gente consegue mesmo, né? É trabalhando, é fazendo alguma coisa, é buscando conhecimento. Eu vim conversar com vocês hoje sobre um tema que eu encontrei, aliás, eu não me lembro de tê-lo lido antes, né? Aqui no Evangelho. Talvez eu até tenha lido, mas tenha passado assim bem despercebido. E o título do Evangelho é O Homem no Mundo. Vocês se recordam de ter lido essa passagem do Evangelho? O Homem no Mundo. E ele é uma passagem curtinha e tão simples, mas ela é tão rica de ensinamentos, das coisas do nosso dia a dia que acabam passando e a gente não se dá conta, a gente não percebe, né? Porque afinal de contas, todos nós somos homens e mulheres neste mundo, né? E a gente, na verdade, vem querendo ir embora logo. Nós não queremos permanecer por muito tempo. Apesar de construirmos família, de estarmos todos, mas a gente não vê a hora de ir embora, porque aqui é muito doloroso, né? As coisas são muito difíceis, né? Então a gente quer trabalhar um pouquinho para ver se paga logo o negócio para voltar logo embora, né? Mas a gente sabe que não é assim, né? Que tudo tem seu tempo, que tudo tem uma lição, que tudo tem um aprendizado, né? E que na verdade só depende de nós. E eu vou começar lendo um trechinho aqui, que ele diz assim: um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações, e não deixei neles demorar nenhum pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito até aqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, possam lançar profusamente a semente que deve germinar em vossos corações e nele dar frutos de caridade e de justiça. E aí eu pergunto, nós nos reunimos sob os olhos do Senhor. Não estamos reunidos aqui hoje? Estamos sob os olhos do Senhor, não é? E nós imploramos a assistência dos bons espíritos, não imploramos? Eu acho que diuturnamente, né? Eu acho que até dormindo o nosso inconsciente fica implorando para Deus estar conosco, para os bons espíritos estarem conosco, e a gente está sempre pedindo e agradecendo, né? Ok. Mas aqui ele diz assim, ó, que nós devemos purificar os nossos corações e que a gente não deve deixar que nos nossos corações os pensamentos mundanos ou fúteis permaneçam, se demorem por muito tempo, né? Ele diz que nós devemos elevar o nosso espírito até aqueles a quem chamamos. Mas aí eu pergunto, nós chamamos, mas nós nos ligamos realmente a esses espíritos? Ao Pai? Eu sempre dou o exemplo de uma figura, de um quadro que eu tenho certeza que todos vocês já viram. Muitas vezes a gente vai em alguma casa espírita, alguma casa religiosa, ou na casa de alguém, e tem a foto de Jesus batendo na porta. É linda aquela foto, não é? A pergunta é, a beleza não está nele bater a porta. A realidade, a beleza está em, nós estamos abrindo essa porta? Há quanto tempo Jesus está batendo, a espiritualidade está batendo na nossa porta? Então, de que adianta rogar aos céus, estar reunidos na presença do Senhor, se nós não estamos convidando, não estamos abrindo a porta para que Ele realmente entre?
se nós não estamos fazendo realmente essa oração e esse pedido com toda a força do nosso coração, com toda a vontade da nossa alma. Porque a gente precisa de vontade. Não é? Por exemplo, todo mundo tem vontade de ser o Chico. Ou não? O Divaldo, ou não? A Madre Teresa. São histórias maravilhosas. Quando a gente vê, se emociona e fala, puxa, eu queria ser como ele. Engano. Nós não queríamos ser como Chico. Nós queríamos a mediunidade do Chico. Nós queríamos a construção que o Chico fez durante toda a sua vida. E o sucesso, a honradez que a postura do Chico trouxe. Nós queríamos psicografar as obras que o Chico psicografou. Nós queríamos o contato constante com a espiritualidade, falando e ouvindo claramente. Mas nós não queremos passar por todas as provações que o Chico passou. Nem qualquer outro grande avatar passou. Nós achamos linda a oração de São Francisco e a história dele é maravilhosa. Mas será que nós deixaríamos tudo? Faríamos como ele fez? Percebem? Nós queremos as coisas, mas só o que é bom. Nós imploramos o auxílio, mas não queremos trabalho. Então, onde está a verdade da nossa oração? Onde está a verdade dessa nossa comunicação com o divino? Com o Deus que habita aqui, que está aqui dentro do nosso coração, que habita o nosso espírito, a nossa alma, a nossa essência, do qual nós somos partes, filhos. Não creiais, todavia, que em vos exortando sem cessar a prece e a evocação mental, nós vos exortaremos a viver uma vida mística. O que é uma vida mística? Primeiro vamos tratar da palavra. As pessoas têm uma certa dificuldade com a palavra mística, místico ou misticismo. Vamos procurar lá no dicionário, que é sempre bom a gente esclarecer. Uma vida mística, né, de um místico ou de uma mística, ou o misticismo em si, quer dizer um estado espiritual de união com o divino. Então não tem nada a ver com outras coisas que a gente já ouviu por aí. Mas sim, uma vida mística significa uma vida de união com o divino. O misticismo está relacionado com exatamente tudo o que tem e que envolve o divino. Mistificar as coisas é que é diferente, tá? É que aí é dar a elas um significado, uma conotação que não é verdadeira. Então vamos separar as coisas para que a gente não acabe sendo muito preconceituoso, tá? E julgando demais as coisas. A palavra está aqui no Evangelho. Voltando. Ele está querendo dizer aqui que se a gente ajoelhar e ficar o tempo todo rezando e invocando, né, sem cessar, através da prece, eles não vão dar para a gente uma vida mística. O que seria uma vida mística? Por exemplo, se nós pegarmos os monges dos mosteiros, né, eles têm um papel fundamental na comunidade deles, na religião deles, mas eles vivem uma vida mística. Eles têm uma convivência entre si, estudam profundamente a religiosidade, né, a espiritualidade, procuram praticar isso, mas eles não têm uma convivência diária como nós temos uns com os outros, não é? Eles ficam retirados, não é isso? Reclusos. Algumas irmãs, alguns padres também ficam, não é? Dependendo da ordem a que pertencem. Algumas ordens filosóficas ou religiosas também têm essa postura de reclusão, tá? Mas ele está dizendo aqui que não é a gente morrendo de rezar, nem de implorar, que eles vão permitir que nós tenhamos essa vida mística. Permitir, entre aspas, né? Que nós nos mantenhamos fora das leis da sociedade, das quais nós estamos condenados a viver pela própria reencarnação, tá? Não vivei com os homens de vossa época como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai-as com sentimento de pureza que as possa santificar. O que ele está querendo dizer? Adianta a gente viver uma vida mística, uma vida de reclusa,
e não crescer nada, não aprender nada? Ele está dizendo que quando a gente vem para o planeta Terra, nós estamos automaticamente reencarnados, inseridos numa sociedade. E nós temos que viver e conviver nessa sociedade, não é isso? De acordo com as regras, com as leis. Se a gente fizer coisa errada, vai pagar o preço, porque aqui também tem leis, né? Independente das leis espirituais. E é nesse rala e rola, né, que a gente vai se espinhando uns com os outros. O diamante, quando ele é encontrado, ele é uma pedra bruta. Ele não tem a mesma beleza do diamante lapidado. A gente até pode almejar o diamante bruto porque sabe que vai ter algum valor. Mas se nós não soubéssemos que pedras são, lógico que nós iríamos na pedra que tem mais brilho. Não é? Assim como quando nós pensamos no Chico, ele é uma pedra que tem brilho, e nós somos a pedra que não tem brilho. Então nós queremos o brilho da pedra, mas nós não queremos a lapidação. E ele diz também que, vivendo nessa época que a gente vive, nós devemos sacrificar as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas com sentimento de pureza, para santificar. O que ele está querendo dizer? Que a gente tem que deixar tudo que a gente tem? Que a gente tem que sacrificar tudo que a gente quer e viver uma vida simples e humilde? É isso, será que ele está querendo dizer aqui? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. Quem ainda não sabe a resposta? Por quê? Por que ele está dizendo isso aqui para a gente? Por que vocês acham que não? Que não é isso que ele está querendo dizer? As coisas do mundo são do mundo, mas você convive com elas, mas você não precisa viver elas. É isso que você está me falando, não é? Por quê? Eu posso fazer caridade? Posso. Eu posso doar do dinheiro do meu trabalho? Posso. Nem por isso eu preciso viver na miséria. Infelizmente, em resumo de todas as mensagens, a gente tem em mente que nós viemos ao mundo para sofrer, e sofrer, e sofrer, e ralar, e ralar, e ralar, e a gente não pode ter muito luxo, porque senão a gente vai se perder. Não é isso que a gente tem em mente quando lê as mensagens? A maior parte das pessoas entende isso. Mas ele não tá, as mensagens não são com essa conotação. Nós temos que trabalhar, nós temos que estudar, nós temos que buscar o conhecimento, nós temos que melhorar, crescer, nós temos que ter uma casa, um carro, dar educação para os nossos filhos, ter uma roupa para vestir. Não é? Se eu estou inserida no mundo, eu tenho que conviver com o mundo da maneira que ele é. E sem dinheiro alguém vive aqui? Nós precisamos do dinheiro para poder adquirir as coisas materiais. Mas nós não precisamos ser escravos do dinheiro e viver em função das coisas materiais. Dia desses essa semana ainda fui fazer palestra num outro centro, e o pessoal estava pedindo a colaboração, se o pessoal queria ser sócio, né? Para ajudar com R$10 pelo menos por mês, porque no último mês foi difícil para pagar a conta de água, a conta de luz, né? Tem as coisas, os produtos de limpeza para comprar, para manter a casa em ordem, e eles estavam com dificuldades para conseguir manter isso, estava faltando. Né? A pessoa agradeceu a questão da colaboração com os produtos para a cesta básica, mas eles estavam com essa dificuldade. E aí eu pergunto, a gente come um lanche com R$10? Você come um lanche, toma um refrigerante? Se você comer 2 salgadinhos e tomar um refrigerante, você já gastou mais do que R$10, não é isso? E aí, se você pegar uma única nota de R$10 do seu mês e colaborar com a casa que te acolhe, vai te faltar?
Eu posso deixar de comer, de repente, ao invés de comer toda semana coxinha com refrigerante, deixar uma semana de comer coxinha com refrigerante, então, e doar os R$10. Oi? Engorda, isso. Vocês percebem como existem coisas que são pequenas e simples, mas a gente vai deixando de lado, porque a gente sempre tem outras prioridades. Eu estou dando um exemplo simples, a gente tem que dar exemplo de dinheiro, porque dinheiro é que mexe no bolso, né? Faz a gente dar uma chacoalhada, né? Para a gente poder encarar as coisas da espiritualidade. Infelizmente é assim. Mas não precisa ser assim. É isso que eles estão nos dizendo. A virtude não consiste em tomar um aspecto severo e lúgubre, né? Em ser duro, em ser áspero, em ser escuro, pesado, né? Embutir o medo nas pessoas ou ter o medo em si. Em repelir os prazeres que as vossas condições humanas permitem. Tudo isso que eu citei, um passeio, um sorvete, comer um lanche, tudo isso é um prazer para nós, não é? Ele não está dizendo que é para a gente deixar disso. Basta informar todos os atos da vida ao Criador que deu essa vida. Basta, quando se começa ou acaba uma obra, elevar o pensamento até esse Criador e lhe pedir, num impulso da alma, sua proteção para ser bem-sucedido. Seja a sua bênção para a obra terminada ou para a obra que se inicia. O que quer que fizerdes, remontai até a fonte de todas as coisas. Nada façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. Nós fazemos isso? Eu não preciso pegar lá 10 orações e fazer todo dia. Mas se eu botar o pé no chão, eu abrir os olhos e... Senhor, obrigado por mais este dia. Abençoa este dia. Dirige a minha mente, o meu coração, os meus pensamentos, os meus atos, né? Dirige o ambiente do meu trabalho, dirige a minha vida aqui na minha família, né? Dirige tal situação do meu marido, do meu filho ou minha própria que está para se resolver, para que tudo seja resolvido com paz, com amor, com sabedoria, com justiça. Justiça é uma outra palavra que nós adoramos. Como nós gostamos da palavra justiça, desde que ela nos beneficie. Não é? É. Aí, numa determinada ocasião, alguém vem... Olha, o seu Vicente, eu amo o seu Vicente. Mas um dia... A sua mulher está aí? Ai, eu amo o seu Vicente. Mas aí um dia eu pego o seu Vicente metendo o pau em mim, porque ele está chateado comigo. Ah, o bicho vai pegar. Quem deu o direito ao seu Vicente de falar qualquer coisa a meu respeito? Quem ele pensa que ele é para falar qualquer coisa de mim? Mas eu não titubeio. Eu não penso duas vezes para sair falando mal dele. Mas eu tenho direito porque eu estou me defendendo. Porque ele foi muito mal comigo. Não é? Infelizmente, nós homens do mundo, não vivemos nessa simplicidade que a espiritualidade está nos colocando, nessa retidão, que é uma retidão simples das coisas. Nós gostamos de complicar. Então, para viver, a gente usa 2 pesos e 2 medidas, porque para mim, o meu peso me beneficia, mas para o outro, estou nem aí para ele. O meu problema é sempre mais importante que o do outro. Se eu estou aguardando na fila do atendimento lá do centro, ai, que demora, eu não sei o que essas pessoas tanto ficam falando lá dentro, olha, a hora não passa, eu quero chegar logo. Mas quando chega a minha hora, se eu quiser ficar 2 horas, eu fico, porque o direito é meu. Não foi a minha vez? Os outros que esperem. Ah, meu filho veio mordido hoje. Ah, deixa eu pegar a mãe da criatura que ela vai ver só. E quando é o meu filho que morde? Ah, ele estava se defendendo. Ele estava se defendendo. E vai mexer com o filho, né? Capaz das crianças ficar brincando na calçada, depois fazer as pazes e as mães se atracando na rua. Os pais. Percebem?
Percebem quantas situações simples que a gente faz maremoto, terremoto e tantos motos? Sem necessidade. Nós sofremos porque nós gostamos, porque nós buscamos. Nós esquecemos que apesar da gente ter um combinadinho lá com o plano espiritual, de ter determinadas regras para essa encarnação, de ter determinadas dívidas, nós nos esquecemos de que se nós virarmos essa moeda e trabalharmos e vivermos de uma forma mais saudável espiritualmente, energeticamente, né? E fazendo, mesmo que seja um pouco, não adianta, é como filho, né? Você vai na psicóloga, ela fala assim, não adianta você sair do seu trabalho e ficar o dia todo com seu filho. Ele não vai ficar o tempo inteiro grudado com você. E você também não vai aguentar ficar o tempo inteiro grudado com ele. Vai ter alguma qualidade nessa convivência? Não. Mas se eu chegar você em casa, você tiver 1 horinha, 2 horinhas, meia horinha com ele, mas que você esteja integralmente com ele, fazendo uma tarefa, tendo uma conversa bacana, perguntando como vão as coisas da escola, brincando de esconde-esconde, dando um banho nele. Ou de repente lavando o quintal, brinca com a criatura lá na borracha. Eu tenho foto dos meus filhos dentro do balde, embaixo da torneira. E eu estava trabalhando, nos momentos que eu tinha para fazer os afazeres de casa. E eles estavam ali comigo. Só que isso fica na memória, não o dia inteiro. Porque o dia inteiro vai chegar uma hora que você vai estar estressada, a tua qualidade de doação não vai ser mais a mesma. Será que se a gente ficar todos os dias, o dia todo aqui no centro trabalhando, a gente vai ter também uma qualidade de humor legal? Não. Tudo que é demais faz mal. Melhor ir aos poucos e ir bem do que atropelar e depois ficar devendo mais do que já devia. A perfeição está inteiramente, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Aí a caridade absoluta é assim, olha, todo mês eu tenho que ir lá na casa da criança, eu tenho que ficar um dia inteiro lá, depois um outro final de semana eu fico o dia todo lá na casa dos velhinhos, aí eu vou separar tanto por mês, né, para ajudar lá o centro. Eu acho que eu vou ajudar a distribuir folhetinho, porque ainda não tenho curso para o passe, mas eu vou estar lá ajudando a distribuir o folhetinho, né? Mas aí você chega em casa, no primeiro Paranauê, opa, a baiana roda. Tem validade o seu trabalho? Se você estiver fazendo ele de coração, alguma validade ele vai ter. Mas se você está fazendo simplesmente porque você se impôs isso, de que para você crescer você tem que trabalhar, e essa imposição não é uma imposição verdadeira, né? não tem uma aceitação, não tem um encontro no teu coração, também não vai durar muito tempo. Porque daqui a pouco os colegas do trabalho ali no centro vão te incomodar, o fulano é assim, o ciclano é assado, e daí a sua paciência vai começar a ficar por um fio, e vai chegar uma hora que você vai se afastar. E o problema sempre são os outros. Não é? Nós não, imagina, nós somos anjos de candura. Nós viemos aqui à Terra num grupo especial. Por isso estamos aqui essa noite, né? Porque os demais não são os anjos de candura, só nós. Olha que belezinha. Eu sempre falava para o meu filho, quando ele era pequeno, quando ele fazia muita arte, eu pegava ele, apertava, falava, ai, meu anjo sem asa. E um dia ele contou isso para a professora no pré. E a professora disse que achou a ideia ótima. Então, quando a molecada começava a bagunçar na aula, ai, meus anjos sem asa, eles achavam o máximo, que eles eram anjos sem asas. Porque eu falava que ele era um anjo sem asa, porque Jesus fez ele um anjo, mas aí eu estava tão sozinha, precisando tanto de alguém, que aí ele, para vir para cá, ele tinha que perder as asas. Então ele era um anjo sem asa que caiu no meu colo, né? E ela achou linda a história, então ela falava para todos eles que eles eram anjos sem asas, e eles achavam o máximo. E ela falou que a classe melhorou, com a brincadeira do anjo sem asa. Percebem como às vezes em pequenas coisas e coisas tão simples a gente acaba deixando grandes lições para os filhos da gente? E até mesmo para nós. Porque às vezes a gente perde a paciência por coisas tão pequenas. Mas a gente não deve se culpar, passar a vida toda se culpando. Quem culpa está perdendo tempo.
Água parada vira água lodacenta, fétida. Não tem serventia. Mesmo que você não consiga superar um problema ou uma dificuldade, até mesmo na nossa reforma interior, alguma dificuldade íntima nossa, que às vezes é tão íntima que praticamente só nós conhecemos, mas nos culpamos porque não conseguimos melhorar naquele aspecto, naquele item, naquele ponto, nós não devemos passar a vida toda nos culpando. Nós devemos pensar assim: hoje estou melhor do que ontem. Hoje tenho uma nova oportunidade. Se ontem não consegui aproveitar plenamente, hoje com certeza vou aproveitar de uma maneira melhor. Estou mais atento. Eu posso não acertar o período todo, mas pelo menos em alguns períodos eu estando atenta, vou perceber que eu consigo me controlar. E conseguindo me controlar em alguns períodos, mesmo que pequenos de tempo, vai chegar um momento em que eu vou conseguir me controlar em períodos maiores de tempo. Em que eu vou ter já uma visão mais clara das coisas. Que eu vou conseguir perceber as coisas com um pouco mais de tranquilidade, de facilidade. Mas é treino. Eu nunca vi nenhum judoca, nenhum nadador, nenhum esportista ganhar medalha de ouro sem treino diário, vocês já viram? Alguns até depois precisam passar por cirurgias, por tratamentos, de tanto que exigem do corpo, não é? Nós não precisamos exigir tanto a ponto de precisar de uma cirurgia, de um socorro, de ficar todo estrambelhado, né? Mas nós podemos exigir de nós algo de melhor, mas saudavelmente. Aprendendo a conviver com tudo que está ao nosso redor. Com o dinheiro, com as pessoas, conosco mesmo, com as nossas próprias imperfeições, com as nossas dificuldades. As coisas e a vida, na verdade, são muito simples. Ontem mesmo eu também assisti uma palestra do Álvaro, da Barra, que ele disse assim: eu sempre falo que o outro, acho que eu já falei aqui para vocês em alguma palestra, que o outro na verdade é o nosso espelho, né? Tudo que nos incomoda, ele vem refletido no outro. Como existe na gente, então existe uma conexão. E aí ele contou uma historinha, né? Que ele foi com a esposa, com a namorada, num restaurante, uma lanchonete, alguma coisa assim, que eles saíram. E aí adentrou um rapaz, mais jovem do que ele, né? Não tão jovem nem tão velho. Mas como ele já tem 50 e tal, lá, ele falou, era bem mais jovem do que eu. Vamos ver que a criatura tivesse lá seus 35 anos. Ele bateu o olho no rapaz e ele disse assim: que rapaz arrogante. Na hora ele falou para a namorada: que rapaz arrogante. Nossa, mas meu santo não bateu com o dele. Tempos depois, ele veio a conhecer esse rapaz. E o rapaz disse assim para ele: quando eu te vi pela primeira vez, eu pensei, mas que velhinho arrogante, hein? Ele olhou e falou assim: prazer, pensei a mesma coisa de você. Por quê? Porque ele falou que assim, a arrogância dele e a do outro se encontraram, se cumprimentaram naquele momento. Então tudo aquilo que nos incomoda no outro é um reflexo de nós. Porque os nossos defeitos nos incomodam, mas nós não assumimos os nossos defeitos. Mas nós falamos dos defeitos dos outros. Né? Lógico que a proporção, a intensidade é diferente. Nem sempre a gente tem a mesma intensidade da arrogância, ou do egoísmo, ou do melindre. Uns são mais, outros são menos, outros são mais ou menos. Mas quando eu começo a me irritar muito com alguma coisa, eu paro e penso, falo, por que eu estou me irritando com isso? Alguma coisa tem, né? A gente se irrita de graça. O senhor se irrita de graça, seu Vicente? Quando a sua mulher fica te atazanando, né? Culpa sua, tá vendo? É, né? Então, voltando. A perfeição está inteiramente, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Mas os deveres da caridade se estendem a todas as posições sociais.
São só os ricos que têm que praticar caridade porque eles têm dinheiro, então eles precisam contribuir? São só os pobres que têm que praticar caridade porque eles são pobres, eles sabem como é que é sofrer, então eles podem ajudar mais? São só os meio termo porque não estão lá nem cá, então sabem um pouco de cada coisa, de repente tem um pouco mais, né, de condições de ajudar? É só uma classe que pode ajudar? Só uma pessoa? Não. Desde a maior até a menor, ou seja, todos, sem exceção. O homem que vive só não teria caridade a exercer. Não é senão no contato com os semelhantes, nas lutas mais penosas, que disso encontra ocasião. Ocasião de quê, gente? Que ocasião do que a gente encontra nas lutas mais penosas, nas diferenças? Vai ser suficiente. Ocasião do que a gente encontra? De muita coisa, ele falou. De crescimento, não é? De mudança. De observação. De ponderação. E a caridade se restringe a alguma coisa em específico? Alguém disse, caridade é isto. Caridade é dar dinheiro. Caridade é trabalhar no centro. Caridade é ir na vila distribuir brinquedo. Ou sopa. Caridade é isso só? Caridade é tudo o que você faz de todo o teu coração e de toda a tua alma, com toda a tua boa vontade, mesmo que seja pegar o braço de alguém, velho, criança, não importa quem, ajudar a caminhar, a levantar de uma cadeira, a atravessar uma rua, acalmar um bebê que a mãe está desesperada já que não sabe mais o que fazer, que a criança não para de chorar. Caridade é simples. Caridade não é fazer grandes feitos. Caridade não é passar a vida inteira planejando construir um prédio e depois de morrer falar assim, então, mas eu não consegui juntar todo o dinheiro. Caridade é respeito pelo outro, pela vida do outro, pelo jeito de ser do outro. Mesmo que às vezes nos incomode muito. Que tem pessoas que são difíceis, a gente sabe. É que nós somos facinho, facinho, né? A diferença, gente, é que nós estamos aqui hoje. E muita gente preferiu uma outra atividade que não se ligar ao Mestre, que não ouvir alguma coisa, que não seja se propor a um crescimento espiritual, a uma busca espiritual. Essa é a diferença fundamental do homem que vive no mundo. Como aquele que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de perfeição, não tendo que pensar senão em si, sua vida é a de um egoísta. Nós já somos um tanto quanto egoístas, não é? Nós somos. Eu também sou. Não é só a questão de se emprestar alguma coisa que é tua, uma roupa, um sapato, um talher, uma assadeira. Mas nós somos egoístas porque nós estamos sempre à frente. A necessidade primeira é sempre nós. O problema do nosso filho é sempre maior. Ou do nosso marido, ou do nosso trabalho. Nós queremos sempre atenção exclusiva para nós. Mas nós nos esquecemos que assim, a caridade, na verdade, às vezes nesses momentos de tanta tribulação que a gente está querendo tanto para a gente, deixar um pouquinho isso de lado, partilhar um pouco da necessidade do outro. Às vezes ouvir apenas alguém que está aflito é a maior caridade. Você não precisa nem... Aliás, nós não temos o direito de interferir na vida de ninguém, né? Cuidado com as palavras, que depois de atiradas, é feito fera que arrasa o quarteirão, né? Para puxar, domar. Cuidar do prejuízo é complicado. É responsabilidade nossa. Mas ouvir apenas
mentalmente naquele momento, invocar, pedir, fazer uma oração por aquela pessoa, para que Deus te proteja, proteja aquela criatura, te ilumine, ilumine aquela criatura. Socorra. Dissipe aquelas energias deletérias, negativas, inferiores, aquelas vibrações pesadas. Uma vez uma pessoa disse assim para mim: nossa, fulano tomou passe, eu dei passe no fulano hoje, na fulana hoje, mas eu vou ser sincera com você, eu acho que eu não dei passe nela não, na criatura ali, na pessoa, não lembro se era um homem ou uma mulher, na pessoa, eu acho que eu não dei passe nessa pessoa, eu acho que foi ela que me deu energia. Eu disse assim: mas como isso? Ai, não sei, me deu um atordoamento, assim, eu falei: mas você desmaiou? Você sentiu tontura? Você se sentiu mal? O que aconteceu, né? Porque ele saiu, assim, até com uma cara meio, sabe, cara de doido, assim, cara meio de mais pra lá que mais pra cá. Eu preocupado, porque eu falei: vai ter um troço aqui, né? Aí ele falou assim: você se sentiu mal? Era uma energia ruim? Te deu dor de estômago, dor de cabeça, né? Você sentiu que você ia desmaiar? Sei lá, alguma coisa assim. Comecei a encher ele de pergunta. Ele começou a rir, ele falou: não, é bom. Eu falei assim: viu, você não tomou remédio antes de vir pra cá não, né? Você comeu alguma coisa diferente? Não, mas a pessoa estava assim em estado de graça. Aí eu falei: mas de repente você recebeu um influxo tão grande de energia, porque aquela pessoa de repente estava necessitada, estava preocupada com alguma coisa, né? E as forças dela se esvaíram diante de alguma situação, que aí você teve que repor a dela, e a sua foi reposta também, né? Pode ser, mas eu acho que não. Ele... E essas situações também acontecem. Às vezes o trabalhador está lá doando energia, mas na verdade o assistido senta achando que ele está precisando, e na verdade ele acaba doando até para o outro. A gente tem que ter humildade para encarar determinadas coisas, porque nós não somos donos da verdade. Mesmo que eu decore, sei lá, o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o evangelho todo, vai chegar um momento, né, no meu caminhar, que se eu realmente estiver aberto, eu vou ver que algumas coisas eu não tinha observado. Quando eu decorei, eu pensava de um jeito, hoje eu penso de outro. Mas é o evangelho que está errado? Não. O próprio Kardec, Jesus, ele disse que a palavra dele nunca cessaria. O evangelho estaria sempre atualizado. E a cada experiência, a cada crescimento que a gente tem, né? Cada fase da vida que a gente experimenta, às vezes você volta lá depois de uns 2, 3 anos, muitos anos, e vai ler o mesmo livro e fala assim: nossa, mas da outra vez que eu li, isso aqui não estava aqui. Mas como não? Se está impresso, o livro é seu. Estava ali a informação, mas você não estava preparado nem apto para entender, compreender e até mesmo perceber essa informação. No dia a dia mesmo, em determinadas situações, às vezes a gente não passa por situações assim, as coisas acontecem, de repente vira aquele reboliço, e aí fica tudo meio embramado, aí de repente você fala assim, acontece alguma coisa, você fala assim: nossa, por que eu não percebi isso antes? Significa que a informação não estava lá? Significa que nós, nessa atribulação mental toda, não conseguimos acalmar a nossa mente, respirar, dar um fôlego para o nosso coração e conseguir enxergar as coisas mais claramente. Não tem aquele ditado que diz que 2 cabeças juntas pensam melhor? Porque às vezes eu estou enxergando o livro daqui, a Érica está enxergando de lá, a Érica fala: viu, mas tem um ponto cor-de-rosa. Eu: não, é tudo azul. Não, mas tem um ponto cor-de-rosa. Eu falo: tá louca, a Érica é azul. Aí ela fala: não, ó, eu estou enxergando isso e isso. Eu falo: não, eu estou enxergando... Não, tudo bem, então deve ser o azul e o rosa junto. Mas daqui onde eu estou é rosa, apesar de para você ser azul. Então vamos somar o azul com o rosa? Quais os detalhes? Eu estou percebendo isso, e você? De repente você não precisa chegar a uma conclusão imediatamente, mas isso vai te levar a algum caminho.
espiritual dá sinais o tempo todo para a gente. Eles falam o tempo todo com a gente. Eles batem na nossa porta diuturnamente. Mas a gente às vezes faz questão de jogar a chave embaixo do tapete, né? Ou para fora da janela. A partir do momento que nós tivermos consciência que nós realmente somos centelhas divinas e que nós temos o domínio sobre nós, basta querermos exercitar esse domínio, basta buscarmos as condições, as informações, o aprendizado, o conhecimento, tudo que nos é ofertado, para termos condição de nos apropriarmos de nós mesmos. Nós vamos ser muito felizes com dinheiro, sem dinheiro, em qualquer lugar. Muitas vezes nós somos infelizes porque as pessoas mandam na nossa vida. Nós queremos agradar tanto as pessoas que não agradamos a ninguém, nem a nós mesmos. E sofremos diariamente por isso. Não queira ser legal. Seja você. Na sua sinceridade, sem ser ríspido, grosseiro. Seja amoroso, busque um ponto de equilíbrio em você. Todos nós temos essa capacidade. Não é porque tem um trabalhador, um palestrante ou uma outra pessoa que a gente fala, nossa, mas essa criatura é um anjo, tem vontade de ficar perto dela. Você pode ser tão anjo quanto ela, mas durante a vida ela buscou essa angelitude de alguma forma, expressando amor, humildade, né? Ouvindo, trabalhando de alguma forma, nos momentos que lhe era possível, porque a gente tem que trabalhar, tem que cuidar da casa. Mulher, então, nem se fale. Tem dia que a gente olha assim e fala, eu vou precisar sair da cama hoje. Não é, Sandra? Mas nós conseguimos. Todos nós fomos capacitados para isso. Até aqueles seres que vêm com alguma dificuldade física ou mental são capacitados. Às vezes, lições belíssimas vêm dessas criaturas para nós. Lições de amor, de compreensão. E eu pergunto, isso não é Deus? Se não é, o que é isso? Para finalizar. Não imagineis, pois, que para viver em comunicação constante conosco, eles lá de cima, para viver sob o olhar do Senhor, seja preciso envergar o silício e se cobrir de cinzas. Não, ainda não, mais uma vez não. Sede felizes segundo as necessidades da humanidade, mas que em vossa felicidade não entre jamais nenhum pensamento e nenhum ato que possa ofendê-lo. Ofender a nós mesmos, porque ofender ao Criador é ofender a nós mesmos. Ou fazer velar a face daqueles que vos amam e que vos dirigem. Deus é amor e abençoa aqueles que amam santamente. Nós precisamos envergar o silício e se cobrir de cinzas, ou seja, sofrer, morrer diariamente de tanto sofrer? Nós precisamos? Ele diz que não. Que a gente precisa ser feliz segundo as necessidades da humanidade. Ou seja, segundo todas as possibilidades que nós temos. Dentro desse mundo que nós vivemos. Mas que tenhamos cuidado com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com as nossas atitudes. Para que nós não ofendamos a nós mesmos. Para que nós não magoemos a nós mesmos. Porque, gente, Deus na sua infinita misericórdia vai se magoar com os nossos pecadinhos? Se o amor dele é incondicional, se a gente, nós, encarnados, perdoamos os pecadinhos e os pecadões dos nossos filhos, das pessoas que nós amamos, com sofrimento ou não, a gente vai relevando e vai tentando acertar as coisas, você acha que Deus, que é um ser supremo, sublime, vai se incomodar com os nossos pecadinhos? Não, ele
está ali apoiando a gente o tempo todo, porque tudo que nós fizermos, toda ação tem uma reação, toda causa tem um efeito, todo efeito tem uma causa, tudo vai e volta na mesma direção. A responsabilidade é nossa. Quando a criança começa a andar, a gente fica amparando ali, se ela cair a gente levanta, mas nós não vamos caminhar por ela. Deus faz a mesma coisa, Ele fica nos observando, Ele vai nos amparando. Quando a gente envereda por um caminho ruim, Ele deixa para ver o que vai dar. É nossa escolha. Nós temos o livre-arbítrio, nós escolhemos, mas tem um preço essa escolha. Então que sejamos responsáveis para assumir as nossas escolhas, para reconhecer os nossos erros. Não é vergonha. Não é vergonha pedir desculpas, não é vergonha perdoar. Eu falo que uma das mais belas lições que eu tive na minha vida foi com uma colega de trabalho de muito tempo. A gente trabalhou algum tempo junto e chegou um momento que se reuniram duas ali e elas queriam tretar para que eu, estavam argumentando ali para ver o que elas iam fazer para me tirar do serviço. Que elas queriam subir, o único cargo que tinha acima do delas era o meu. Aí uma delas no meio do caminho se arrependeu. Só que eu já estava sabendo de tudo. Porque uma pessoa muito simples, uma faxineira, disse assim para mim, olha, eu preciso muito falar um negócio para você. E ela veio e me contou tudo o que tinha acontecido e eu pensei, meu Deus, o que eu faço? Escutei, nada. E não fiz nada. E ela disse assim, olha, eu tinha que te contar porque você é a única pessoa aqui que divide tudo com todo mundo. A gente ganhava bombom, as mais antigas faziam o quê? Escondiam tudo para ficar só para elas. E tudo que chegava eu dividia para todo mundo. Eu dava para faxineira, que eram duas faxineiras, tinha a telefonista que ficava num outro andar longe da gente, tinham outros funcionários ali, que às vezes não era ela que recebia o presentinho ali, era eu ou outra pessoa, mas nós éramos uma equipe. Aquelas pessoas que estavam ali naquele local, elas não iriam lá se não tivessem condições para aquilo. Nós não vamos no dentista se não tem o dentista, se não tem a auxiliar, se não tem a pessoa da limpeza, vamos? Vamos ao médico? Ao pronto-socorro? É uma equipe. O centro é uma equipe. O plano espiritual é uma equipe. É só em equipe que a gente vence. E eu fiquei sem saber o que fazer. Aí um dia eu resolvi chorar, porque eu já não aguentava mais. As coisas caminharam. Uma delas se arrependeu, veio conversar comigo. A outra, envolvida naquela amargura, foi por si só tropeçando, até que foi dispensada. Muitos anos depois, eu sempre me lembrava dessa moça e me entristecia a raiva, a mágoa dela comigo. Que eu não sabia exatamente por quê. Um motivo assim, realmente muito forte. Mas os anos passaram. E então, numa determinada casa espírita, muitos anos depois, e quando a gente se encontrava, eu percebia aquela amargura nela. Ah, aquela minha chefe, sabe? Aquela. Nós nos encontramos e depois eu a vi, no centro. E ela era muito católica, tanto que ela achava que eu era macumbeira quando ela soube que eu era espírita. Tem umas coisas engraçadas nas histórias, que depois a gente até se diverte. Mas passou. Aí eu vi uma vez ela numa casa espírita, onde me convidaram para fazer uma palestra. Não a vi mais, fiquei pensando, ela me viu aqui, não vai voltar mais. E aquilo ficou pesando em mim, porque eu falava, eu sou esse motivo. Então eu sempre pedia para Deus por ela, sempre. Isso, gente, é fato real. Eu não estou contando aqui para dizer para vocês que eu sou boazinha, não. Eu estou contando aqui porque foi uma grande lição que eu vivenciei. Porque, muito tempo depois, numa outra palestra, essa moça, ao final, veio me abraçar chorando e me pediu perdão. Mas eu não senti que eu tinha que perdoar ela. Eu senti que eu tinha que ser perdoada. E eu pedi esse perdão para ela. E ela me concedeu. Nós choramos abraçadas, eu não sei por quantos minutos. E eu posso afirmar para vocês que foi um dos momentos mais lindos da minha vida.
Não foi o nascimento do meu filho, não foi o meu casamento, não foram outros momentos especiais. Mas foi tão especial e tão importante quanto. O ato de perdoar e de ser perdoado é o ato de amor, de libertação. Até mesmo para com os nossos obsessores. Então, se vocês querem ser felizes, de alguma maneira, procurem pelo menos uma vez na vida vivenciar uma história dessa. E eu tenho certeza que vocês vão saber o que é felicidade. Porque perdoar dentro de casa é fácil. A gente ama, a gente acolhe, a gente protege. Né? Fora é mais difícil. E quando a gente fala que perdoa, é mentira. A gente fala que perdoa fora para ficar bem com a sociedade, para falar que é boazinha. Dentro de casa a gente continua se estressando. Perdoa. Continua se estressando, mas perdoa. Mas fora tem a questão de ter que manter aparência. Então a gente até perdoa, mas não para de criticar. Que Jesus nos abençoe.